Dura. Acinzentada e dura. Não sei se você reparou que fica escura a gema. Meio acinzentada. É como uma frigideira, Kelly. Se você joga pouco óleo em cima, ela fica mais amarelinha. Ô, Maria Silvia. Se você vai jogando muito óleo em cima Maria Silvia, ela vai ficar apartamento casca. Vai ficando dura. Tá bom. Tá. Fica atenta aí, seu interfone, tá? Quem que tá me falando alguma coisa? A Carla. Fala, Carla. Todas as árvores, as folhas para estão você ficando ficar atento ao seu interfone aí. molhadas, lindas. Eu escutei. Porque tá com linha cruzada aqui. O que você falou, Carla? Para você escutar seu interfone. Para escutar meu interfone? Se tocar o interfone aí, você escuta. É surpresa. Acho que eu não É entendi. os ovos cozidos da micro-ondas que tá chegando, tá? É os ovos cozidos da galinha caipira que tá chegando. Eu mandei entregar ovo cozido para você aí, Maria Silvia. Fica atento ao interfone que eu mandei entregar ovo cozido para você aí, tá bom? Tá bom, Carla. Só não vai ser com a gema molinha, porque senão ia estragar. Então ela deixou com a gema bem durinha. Acho que ia perder o ponto daí, não dá, né? Oi, Zilda, manda a tabelinha pra gente. A sua tabelinha que você dá para Ela mandou. Já mandou? Eu nem olhei bem, desculpa aí. Mas é feito na água no fogão, viu? Não é micro-ondas. Tá bom. Senão e esse tempo é depois que a água está fervendo, né, Isilda? Depois que a água está fervendo. Você põe na água fria, porque senão estoura. Eu ponho na água um pouquinho de sal, para o ovo não estourar. Como eu aprendi a fazer o ovo quente, assim, você põe a água para ferver. Quando começa a subir as bolinhas, quando começa a formar a bolinha, daí você põe o ovo. E daí, dali, você conta alguns minutos, que são sempre os minutos que eu não sei contar. Mas eu acho que, pelo que a Lorena me falou, são 4 minutos. Porque daí ele fica perfeito, ele fica com a gema bem molinha, bem molinha. Mas o ovo aí tem que estar na temperatura do ambiente, porque se você tirar da geladeira, ele estoura. Eu já fiz tirando da geladeira e estourou não, Isilda, porque você não põe na água fervendo, você põe na água que começa a ferver, né? Porque se você começa a cozinhar ele desde o início da água gelada, ele vai cozinhando junto, então ele não fica com aquela gema molinha. Legal, isso eu não sabia. E outra técnica que eu aprendi com a minha mãe, o ovo para fazer salada de maionese, ou salada, né? Enfim, ele tá bom quando a casca começa a rachar, daí tá na hora de você tirar. Mas aí ele não tá com a bordinha acinzentada? Não. E é esse primeiro processo que você falou. Não. Para maionese, você põe ele na água gelada e vai deixando ferver. Quando você vê a casquinha rachando, ela não chega a estourar. Rachando, você desliga. Porque ele tá bem cozido. Ele tá bem cozido. Eu faço assim também. Porque aí ele não a maionese, salada de batata, coisa, eu tiro da geladeira, ponho dentro da água e ponho no fogo. Daí, quando a casca começa a apresentar uns rachos, né? Daí tira, eu deixo esfriar um pouquinho para tirar a casca e daí dá para usar dentro da salada, da maionese, né? Das batatas. Técnicas de mãe. Eu aprendi isso com a minha. Vamos lá agora. Gratidão por todo esse todo. Você vê como o verão é sedutor, né? Porque o verão, ele faz com que a gente inicie o trabalho com as energias baixo corporais, né? Que é do estômago para baixo, né? E o medo de entrar no outono faz com que a gente no verão. Brincadeiras à parte. Outono. Quem fala? Quem gostaria, necessita ou quer falar alguma coisa?
O meu microfone está aberto, então eu vou falar. Eu já estou falando. Bom, o outono é aquela estação que nós estamos no outono, né? Agora, é a estação. Que depois a gente entra em julho, a gente entra em junho, a gente entra no inverno, né? Então, é aquela estação aonde quer dizer, vou falar mais mesmo pela estação, né? Outono. As folhas começam a cair, as plantas, inclusive aqui, né, na minha rua, tem muito aquela árvore características da praia, né, que chamam de guarda-sol. Essa noite ventou muito, estava forrado daquelas folhas amareladas, né? Então, que a gente vê que nada permanece na nossa vida, tem sempre que ter, passar por determinadas dificuldades, temos que passar por determinadas situações que nos traz... o outono me representa um pouco a tristeza também, porque vai começar a gente a se fechar para entrar para o inverno. Então, é uma maneira, eu vejo, né, essa maneira de passar esses sofrimentos, essas dores, a gente se sente, assim, como essas folhas que elas vão ficando amareladas, velhas, enrugadas e vão caindo depois. Para aí depois passar a estação do inverno, que a gente vai falar depois, e aí renascer. Não sei se eu... E nessa parte do filme que ocorre, me chamou muita atenção quando o mestre, ele acaba aparecendo, ele fechando todos os sentidos. Então, ele põe aquelas... Eu não sei o que estava escrito, aquelas figuras... ele fechou o ver, que é o olhar, né? O ouvir, o respirar, a boca, né? E o falar, né? Não, o nariz, o respirar, e a boca, o falar, né? Então, eu não lembro agora, me fugiu da minha memória, nesse momento que ele, ou é no inverno, que ele está no barquinho e que coloca o fogo. É no inverno, né? Não, eu não recordo. É no outono. Não, o sábio é no inverno, o rapaz é no outono. Eu perdi agora. No final do outono para o inverno. Porque depois congela. É bem no limite, porque inclusive o barco, né, não chegou a pegar fogo o barco inteiro, né? Então aquilo foi também super medido, essa atitude, né? Enfim, mas isso a gente vai falar no inverno. Então, porque agora eu acabei confundindo. A Loremi quer falar, por favor, Loremi, eu me perdi um pouco aqui. Não, você começou bem. Bom, outono. Tem um gato branco que o mestre usa, né? Um pouquinho mais para frente. Então, eu quero comentar o seguinte, né? Outono, o mestre ele sai, ele foi comprar algumas coisas, parece que na cidade. Quando ele volta, ele está se alimentando e vê no jornal o anúncio: homem de 30 anos mata a mulher e foge. E aí, cena seguinte, vem um cara que imagina-se ser já o discípulo mais velho, cabeludo, enfim, que devolve a estátua do Buda e tem uma faca junto, né? Na mesma sacolinha que tinha a imagem, também tinha a faca. E o cara tenta se matar lá, né, dentro do espaço que ele cresceu e ele, né, ele conheceu bastante coisa. E aí eu anotei a fala do mestre que eu achei muito importante. Ele colocou assim: ainda que possa matar com facilidade, você próprio não morrerá facilmente. Né? Isso foi muito impactante. E todo o trabalho que o mestre tem, eu não sei se, eu acho que tem gente que quer falar, eu vou dar a oportunidade de falar, mas assim, né, o que o mestre fez com o gato, o que o mestre fez com o discípulo antes de terminar este outono.
Obrigada. Agora, Vanessa, por favor. Queria falar, né? Dentro das linhas que eu aprendi, a gente passa por ciclos, né? Assim como os ciclos das estações, a gente tem os ciclos da Lua, né? E a gente tem o ciclo da vida, né? Então, já, né, que a gente falou bastante, a primavera é a criança, né? Que a gente está falando aí da Lua crescente. O verão é a lua cheia, que é quando você está na plenitude, né? Quando você está cheia de luz, cheia de vida. E o outono seria a anciã, que é o momento que você está, que é a lua minguante, que você está passando por aquele processo onde você está entregando tudo da sua sabedoria, né? Tudo que você já aprendeu na vida e você está deixando cair as folhas que não te pertencem mais e colhendo os frutos, porque a gente não pode esquecer que o outono é a estação das frutas, né? Eu lembro que quando eu estava lá na escola, a gente aprendia, né, que o outono é a estação que cai as folhas e que você colhe as frutas, né? Então, é a estação que você colhe os frutos, que você recebe tudo aquilo que você plantou, tudo que você adquiriu. E daí fica muito interessante a cena do rapaz voltando, que ele está colhendo a escolha dele de sair atrás da mulher, de viver tudo que ele viveu, né? E daí, quando ele tenta se matar, que ele coloca lá as coisas, que depois o mestre também faz isso e demonstra que é uma sabedoria, que é o momento que você fala, ok, já entreguei tudo que eu podia entregar para o universo, já colhi tudo que eu poderia colher do universo, então agora é o momento de eu passar pelo processo. E daí o sábio fala para ele, jovem burro, alguma coisa assim, né? E dá-lhe um cacete no rapaz, né? Para mim fica muito como assim, não é o seu momento, você ainda não viveu tudo que você tinha para viver, né? Você teve uma escolha, você está, que é o que o Vitor sempre fala, do karma e do dharma, né? Você plantou e agora você está colhendo e você tem que viver essa colheita, né? Que é passar pelo... Você escolheu matar, agora você tem que passar por isso, né? Então você não vai morrer. E daí o sábio bate nele, amarra ele, né? E como ele sai da prisão que foi dada ali? Através do fogo que transmuta e queima a corda, né? Então, assim, para mim foi muito lindo esse processo, assim. E daí depois tem a questão do gato, que isso para mim ainda é uma incógnita, ainda não ficou claro para mim porque que ele usa o gato e assim por diante, né? Mas o fato também do mestre também colocar ele ali fazendo, volta de novo naquela questão de estar presente. Então, você vai talhar toda a madeira, que também representa a natureza, representa a transmutação, você vai transmutar essa madeira que está lisa, talhando ela, e você vai fazer isso presente, né? Até você esgotar, até você realmente entregar tudo que você pode entregar. Então, para mim, foi mais ou menos. E me chama a atenção os caras virem atrás dele, né? E o mestre sabiamente pedir, ok, vocês podem fazer com ele o que for necessário, mas depois que ele também passar por esse processo, né? E os rapazes também acabam entrando na roda ali, né? Observando o discípulo, cobrindo o discípulo quando ele acaba, né? Então é a roda, né? A roda do que eu faço, o que eu escolho, o que eu recebo. Isilda, você quer falar mais alguma coisa? Eu ia falar aquela cena do gato. Então, foi aí, nesse momento, que ele escrevia, né? Com o rabo do gato. Nossa, essa cena, para mim, não sei, eu fiquei angustiada de ver e o gato miando e ele apertando o gato e escrevendo com o rabo do gato. Nossa, para mim foi uma cena muito difícil, realmente. Oi, né? Zilda, mas ele não apertava, você via que ele fazia carinho, tipo, acalma, acalma. Mas do jeito que ele estava segurando, o gato até miava, o gato queria desesperado ir embora, né? Então eu fiquei aflita nessa cena, não sei, até passei para frente, eu nem quis ver, porque para mim ele estava judiando do gato. Só um minuto. Não sei, então, até eu queria saber. E o gato era branco, né? Não, desculpa, só um detalhe, assim, quem tem gato sabe
que você não segura o gato daquele jeito. O gato, ele estava miando para falar assim, que aquilo estava incomodando. Mas gato, ele tem que estar em um nível de consciência puro para agir daquele jeito. Então, eu me senti... É uma outra questão que a gente vai trazer, mas... Porque o gato teria mordido, arranhado e pulado fora. Entendeu? O gato ele não se permite aquilo. Mas ali tem um dado que está além do físico, né? Porque, afinal de contas, não é o discípulo, é o mestre que está pintando com o rabo do gato. Sim. Então, aí é a discussão. Mas acho que a Lauremi quer falar primeiro. Depois eu queria complementar que o que o mestre faz com o discípulo é tentar ajudá-lo a entender, enfim, a elaborar a raiva, que é o que ele chega naquele espaço sagrado assim. Ele sabia que ele tinha tomado atitudes, né, ruins, ele sabia que ele ia ter que responder a isso de alguma forma, só que ele não poderia voltar, né, vamos dizer, para o mundo mundano antes de elaborar aquele sentimento. Ele ia, né, porque ele sabia que ele ia ser preso, então ir para a cadeia, mas sem entender e não conseguir elaborar essa raiva, quer dizer, ele ia voltar, sair da cadeia e provavelmente ia repetir de novo algum ato assim, né? Eu entendo que ele precisou fazer tudo essa volta ao início dele para poder conseguir elaborar isso, que aí o que o mestre talha ali naquele deck, aí eu acho que o Vitor pode até falar melhor, mas tem a ver com uma passagem do budismo, né? E o cara vai lá com a faca, que foi o instrumento que ele matou a mulher, para aquela assim, então agora eu entendo, agora eu fecho esse ciclo. E tem mais um detalhezinho, mas eu não sei se vale a pena falar agora. Então, se ninguém falar, no final eu falo de novo. Então, eu vou deixar minha mão levantada, tá? Posso pontuar algumas coisas? Né? É assim, o verão, porque a primavera é a flor, né? A flor, ela sofre uma transformação até virar fruto. O verão é onde a energia solar é que faz essa transformação, digamos assim, né? Por que ela faz? Né? Por que ela chega no outono, tá com o máximo de fruta, potência, né? E começa a cair tudo? A gente colhe as frutas, se elas não forem colhidas, elas caem, e junto as folhas e tudo. Né? Porque o outono é o se desfazer de tudo que você não precisa, de tudo que depende da sua energia, né? Então, assim, porque a sua energia tem que estar focalizada só no que te é vital no inverno. Então, o outono faz tudo o que é supérfluo sair fora para que você consiga se manter no inverno íntegro na sua vida, né? Então, é interessante, né? Porque o verão é a propulsão, né? A gente é um país super agitado, musical, festivo, porque a gente é muito verão, né? Então, é interessante isso, né? Então, eu anotei assim, né? Que o outono, assim, para mim, foi a passagem para a autonomia, né? É onde você tem uma coisa que é uma relação entre você e o mundo. Você não é sozinho, você tem um mundo, né? E você tem que aprender a lidar com ele, né? De alguma maneira, né? E ele foi impulsionado para ir para o mundo pela energia sexual, né? Pelo desejo, pela posse, que é uma energia altamente criativa, né? De ação. Só que, como o verão, né? Se você fica numa euforia constante, você morre, né? Para não morrer, você mata. Então, né? É o que mais assim. Então, eu falo assim: é posse e morte, consequência da luxúria, sedução da matéria, né? Que a matéria te seduz. E se você permitir, você vai ser devorado por ela. Então, porque ainda nos falta consciência, né? Por isso que as necessidades de leis morais, né? Para que as leis elas ajudam a conter os excessos, né? Então você faz excessos quando você rompe, porque assim existem leis morais universais,
né, que são de Deus, e tem as leis morais que foram criadas por nós, seres humanos. As leis morais criadas por nós, seres humanos, são as que coíbem. É aquelas que falam, você não pode, ou você não deve, né? Então, nós só somos nós mesmos quando a gente joga fora todas as leis criadas pelo homem, né? E passa a viver as leis de Deus. Mas, enfim, isso é um outro assunto para um outro dia. Né, mestre? Engraçado, né? Ele volta com a energia da raiva, né? E o Vitor sempre coloca que a energia da raiva é a propulsora para ação, para agir. Só que a ação dele está mal canalizada, porque ele tá dominado pela energia da matéria. Então, quando ele volta com aquela raiva toda, o mestre ele não fala nada, ele fala assim para você, porque ela não podia fazer isso comigo, né? Como todos nós reclamando tudo, né? Ele fala assim, mas no mundo da matéria, né? Ele não fala assim, mas ele diz isso, mas no mundo, as coisas que você gosta, outros também gostarão. Então, por isso que é o desapego, daí começa essa coisa. Se você tem apego, você mata. Mas se você não tem apego, você usufrui aquilo que você necessita e permite que outros usufruam também, né? Então, é interessante isso, né? O mestre é o mestre, né? Então, aqui eu escrevi, né? Que é o mundo dos homens, aquilo que você... não dominamos nem a nós próprios e queremos os outros. Daí a necessidade dos limites, né? Porque como a gente não domina a si mesmo, né? Você muitas vezes mata o outro, atropela o outro, né? E daí por isso a necessidade das portas ainda. Porque quando você atingir o nível de consciência púrpura, que eu não entendo nada desses níveis, mas pelo que o mestre Vitor coloca, né? Você não tem mais a necessidade das portas. Mas, por enquanto que você está nos outros estágios, você precisa das portas. Porque você abre a porta por necessidade própria e fecha a porta também por necessidade própria. Então, você permite ou não permite a entrada ou a saída das coisas, né? Então, e aí eu falo, né? O mestre não tem julgamento, ele aguarda pacientemente, né? Aí, que é aquilo que eu falei, que a Loremi falou que eu atropelei, que é lidar com as energias baixo corporais, né, que são as energias dos instintos mais primais, que é fome, sexo, né? Ela é difícil mesmo. É um momento da evolução que é delicado, porque elas são muito avassaladoras, né? Se você não come, você não bebe, você morre, né? Então, elas estão ligadas à sua existência, né? Então, e elas... Tem um cara que escreveu muito sabiamente, que inclusive foi excomungado depois que escreveu o livro, que é o François Rabelais. Ele tem um livro que chama Gargantua. Ele é um cara que inaugurou o grotesco, né? E ele vai falar sobre exatamente as questões baixo-corporais no livro. Então, ele vai falar sobre a origem da guerra. É genial, né? Para vocês imaginarem só como é o livro, são dois gigantes, que é o Pantagruel e a Gargamelle. A Gargamelle está grávida, mas ela comeu, e começou a passar mal. E o livro começa com ela vomitando por todos os orifícios do corpo. E o Gargantua, que é o filho, nasce pela orelha dela. Para você imaginar, e ele era monge, né? Depois ele foi excomungado. Depois que ele lançou. Porque ele falou coisas ali que não deveriam falar, porque você não fala para um povo que você quer como massa de manobra, né? Que você quer manipular as coisas que ele falou. Então, por isso que excomunga o povo, né? Eu acho, né? E é interessante porque esse é o ritual de passagem para a vida adulta, né? E o ritual, às vezes, de passagem, ele é dolorido e torturante. A gente vê nas tradições indígenas, por exemplo, né? Dores são as dores da desarmonia entre o que é natural e aquilo que lhe é oferecido. E como é a relação sua com isso. Porque daí o natural ela já não é espontâneo, você tem em si, mas ele só acontece quando você escolhe, né? E o de fora você tem que aprender a lidar.
porque nem tudo lhe é cabido, né? Devido, né? Nem tudo lhe convém, né? Então, eu falo assim, que é uma desarmonia que ela é provocada pela densidade da matéria mesmo, por essa densidade que a gente não domina, porque é onde a gente vem habitar para aprender as coisas, né? E daí a Vanessa colocou bem, né? Eu pus assim, porque é o despertar da Kundalini, que é a energia sexual, né? Que é a energia da realização criativa, mas ela tem muita força. E quando ela é descontrolada, acontece o que aconteceu, que é o que o mestre fala, os outros desejam, né? E daí, qual que é a questão, né? Ele apanha, tem a transformação que a Vanessa bem colocou, né? Da corda e tal, e ele tem que fazer um trabalho que é um trabalho não criativo. Ele tem que fazer um trabalho que ele precisa de atenção e concentração, porque ele não precisa pensar no texto, ele não precisa construir nenhuma relação, ele precisa fazer uma ação mecânica de esculpir. Mas ele não vai esculpir qualquer coisa, não é o que ele quer. Ele vai esculpir o texto que está escrito. Então, se ele desconcentrar, ele erra a letra, porque, né? A gente não pode desconcentrar e fazer uma perna no ar mais comprida, porque vira um quê, né? Então, lá é a mesma coisa. E é interessante, porque os caras que chegam do continente, eles também chegam impacientes, com a mesma velocidade. E daí, como eles não têm o que fazer, e a gente é muito mais criança, né, do que adulto, eles começam a tirar na latinha, que eles macularam aquele lago, né, na verdade, já macularam quando chegar que jogou a latinha, né? Aí o mestre, ele deixou eles atirarem, descarregar o revólver. Porque ele podia ter falado, fica quieto, porque é o que a gente faz, né? A gente não deixa a pessoa... Mas não, o mestre é interessante, que nessa cena fica claro que ele deixa a pessoa mergulhar na energia que ela está. Quando ele está bem dentro daquela atmosfera, ele pega, lança a pedrinha, e quando eles viram, ele já está lá, porque aquilo não moveu nada dentro dele. Aquilo não pertence a ele. Né? Então, ele não foi colocado em ação, ele fez uma ação pontual, para quê? Para despertar a consciência. E é claro que para aqueles olhos, assim, a gente descarregou e eles ficam amuadinhos e vão sentar, né? Parece criança que levou pito e ninguém abriu a boca, né? E daí eles começam a observar o trabalho do menino, né? E eles veem ele entrando em exaustão, né? E daí ele pega, já está escuro. Aí, assim, essa observação faz com que eles criem uma certa empatia. Então, ele vai e põe a luz lá perto, né? Até o momento em que ele acabe e desmaia de sono, né? E o outro tira o casaco que está frio, quer dizer, ele vai passar frio para abertar o corpo, porque eles se comoveram com o trabalho e o respeito do menino à tarefa. Então, não tem como você não mudar com este exemplo. E o que é mais interessante, né, Vitor, que eu acho, né, não sei se... que é os dois que vêm de fora têm níveis de consciência diferenciados, né? Tanto é que o menino, que ele vai estar pronto, né? Ele está pronto. O de branco, que deu o casaco, ele entendeu o que aconteceu ali. O outro não. De alguma maneira, né? Ele entendeu. Então, o outro vai cumprir o quê? Cumprir a regra. Isso é, cumprir a regra é que você não observou nada do que aconteceu, você não mudou o seu nível de consciência com o que aconteceu, você ainda precisa de mais dados que correspondam ao seu próprio nível para entender que aquilo é uma coisa diferente. E daí o cara de branco faz essa função. Ele fala, não, nós vamos como estamos. Porque ele já sabia que ali não ia ter briga, né? Porque o que o mestre falou? Tirou a raiva do menino. Não, ele apaziguou. Ele silenciou. Porque a exaustão faz com que os padrões não consigam mais gritar para você. Porque você não tem energia para pensar, você não tem energia. Então, você, de fato, esvazia. E quando você volta, você consegue acessar a sua consciência. Ninguém precisou falar para o menino que ele estava errado. Porque quando ele acalmou aquela energia que estava completamente distorcida da raiva, ele viu o que ele fez. Então, ele sabia o que ele tinha que cumprir. Então, ele foi.
Então, quando ele fala, nós vamos como estamos, é muito interessante, né? E daí eles entram no barco, oi, tchau, né? Que é uma despedida triste, mas... E vocês repararam que o barco, ele de repente parou de andar? O cara rema e não sai do lugar. Quando é que um barco volta a andar? Quando o discípulo vira para o mestre, que ele está de costas, e olha, mostra o olho do mestre e o olho do discípulo. Isso quer dizer, eles olharam um no olho do outro, e o barco andou. Ali é uma cena que o mestre colocou para o inverno. Porque o transcendeu. Não usa a matéria para os desejos dele. Ele dialoga com a matéria. Então, ele... Água, por favor. O barco, porque eles precisam aprender alguma coisa. Obrigada. Ele já... E daí o barco caminha. Porque como a gente, né, conversou, Loremi, como é que o mestre aparecia se só tinha um barco, né? Em terra seca, né? E a sensação que, às vezes, tudo se movimenta, né? Exatamente. Era isso que eu queria falar e você tá trazendo, né? Mas o barco volta depois, sozinho, né? Então, depois que eles daí lá, ele volta sozinho, o barco. Sim, né? Você entende muitas coisas, mas como é que ele volta sozinho? Né? É que é a autoridade de Jesus ao andar sobre as águas. Porque ele não briga. Na arte, a gente tem isso. Porque a arte, o artista, nas artes visuais, na arte do teatro é a mesma coisa. O artista, ele não pode ser dominado pela matéria ou pelo próprio corpo. Ah, eu falo assim porque minha voz é assim. Aí o cara que é do teatro, né, que é um verdadeiro comediante, vai falar assim, então, problema seu, vai estudar, depois você volta. Né? Por quê? Porque o Aristóteles distingue, né, o ator do comediante. O comediante é aquele que faz qualquer papel. Ele domina tanto o instrumento dele, corpo, voz, que ele faz com isso, ele conhece as suas potências e seus limites, né? E fala. É como se a gente falasse um diálogo. Bom, voz, agora eu preciso falar meio cavernoso, muito profundamente, né? Ai, ainda a gente não acertou, porque eu gostaria de uma coisa um pouquinho mais arredondada, né? Então, você vai usando isso. Então, o mestre, ele faz isso. Ele conhece tantos princípios das matérias, né, que ele só pede. Olha, da mesma maneira que você pode fluir, você pode agora estagnar para poder andar por cima? Mas isso é um acordo tácito, quer dizer, silencioso. Por quê? Porque a natureza é a harmonia plena. Então, a natureza sabe o que você precisa. Olhai os lírios do campo. Né? Só que esses mestres sabem disso. Então, quando o discípulo vai, ele sabe que falta coisa para ele aprender. Né? E daí ele vai com essa semente. O que ele faz com isso, a gente vai descobrir no inverno. Né? Daí, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor. Rita, a gente também tinha comentado que eu falei assim, não, era a vontade do mestre que as coisas se movimentassem. E aí, né, você contou muito bem, vontade é diferente de necessidade. Vontade está ligada a desejo. Então, na verdade, era essa necessidade, essa ligação, né, com a natureza que o mestre tinha, que as coisas, elas ajudavam, elas auxiliavam no movimento dele, né? E aí, assim, eu não sei se eu posso falar, mas eu queria falar do finzinho já, então, do outono. O Vitor quer falar o Vitor levantou a mão. Ai, eu não vi, tá bom. Mestre, ele não levantou, aí, então... ele só pediu para falar, então... Pode falar, mestre. Depois você volta. Eu só queria pontuar umas coisas que são importantes nisso que a Rita trouxe com toda a sabedoria dela e o conhecimento. A primeira, a questão dos rituais.
quando eu utilizo certos rituais específicos para o processo ensino-aprendizado, eu tenho que levar em consideração, com certeza, primeiro, qual é a tradição que o discípulo executa. Tudo bem que ali isso não estava muito em voga, porque assim, ele já era budista e o discípulo também. Então, pronto, estamos colocados nesse lugar. Mas quando a gente está no consultório, carinhosamente falando, vamos pensar na nossa prática terapêutica do dia a dia, tudo bem? Não adianta única e exclusivamente nesse momento eu levar a pessoa para uma tradição que não faz parte da estrutura dela. No momento que ela chega para isso, quando ela adentra a possibilidade de poder começar a lidar com os estados de consciência onde ela está experimentando naquele momento. Com o passar do tempo, com o nosso desenvolvimento pessoal, com o amadurecimento da nossa consciência, né, nos estados modificados, aí até um dia, quando a gente conseguir transitar e permanecer no estado vamos brincar assim, a gente deixa de atrair pessoas que não estão vinculadas à tradição ou às tradições onde nós estamos ligados, porque já não faz mais sentido para nós. Eu já aprendi a lidar com esse diferente, da inclusão e não da exclusão. Não é estou com você apesar de, estou com você inclusive por conta desta diferença. Então, quando isso já está integrado no nosso ser, a gente deixa, de uma certa maneira, de poder atrair outras tradições para o nosso trabalho, seja como educador, seja como terapeuta, seja no trabalho que a gente esteja executando, como facilitador para que a pessoa adentre a possibilidade de fazer contato, religar com a sua própria consciência, não a sua terapeuta, ele com a dele mesmo. Em primeiro lugar, isso. Então, assim, quando ele vai utilizar, por exemplo, o rabo do gato para poder desenhar, ele está mexendo com as tradições orientais. Quando a gente vai brincar... Você lembra que no começo da nossa explanação hoje, uma das coisas que eu brinquei carinhosamente falando, quando adentramos na questão lá do gato e do cachorro, eu lembrei a tradição, tudo bem, lá do teste do dragão, né, que foi criado lá pelo pessoal da Gislene da Assunção, lá em Minas Gerais, onde, de uma certa forma, eles utilizavam a questão de que tanto o gato quanto o cachorro não tem significado nenhum. É só dois elementos que, de uma certa forma, como alguém aqui com muita sabedoria trouxe, são elementos que nos trazem a paixão, a possibilidade do afeto, do carinho, porque eles estão puros na doação desta energia, desse amor. E claro que o gato de um jeito e o cachorro de outro, tudo bem? E assim, então, pronto, a gente não vai questionar muito. E todo mundo tem no seu arquétipo de inconsciente a maneira para poder desenhar gato e cachorro. Não precisa perguntar como faz. Um dragão a gente tem que questionar, nossa, como eu desenho. Agora, o gato e cachorro está no arquétipo de toda a humanidade. Então, não importa qual seja a tradição que eu frequente, tenho a condição de fazer isso no desenho, lá para o teste do dragão. Mas eu, propositadamente, porque não dou ponto sem nó, vocês já sabem disso, eu brinquei assim, ó, gente, a Ana Isilda estava comentando a história do cachorro, do gato, parará, etc. E eu brinquei assim, a gente lembra lá da história do teste do dragão, o cachorro e o gato são elementos que não têm significado nenhum. Não é porque a gente tem que ficar com essa informação que eu sei, mas é para poder dizer, pera, mas será que isso está adequado para a tradição onde aquele processo de ensino-aprendizado ele estava sendo colocado? Se eu adentro para a Igreja Católica e eu vou seguir um ritual, e o padre lá determina, lá, hoje não é mais em latim, né? Mas ele determina, ajoelha, põe o joelho aí no pedacinho lá da madeira onde tem que ajoelhar, tudo bem, a gente vai, de uma certa forma, ajoelhar e respeitar o rito de passagem que está sendo feito naquele processo, mesmo que eu não entenda serviço do que está. Mas é o respeito que eu tenho pelaquela tradição que utiliza aquele elemento daquela forma. Então, vamos voltar. Pera, onde eu quero chegar com esse discurso? É assim, quantas vezes a gente, no nosso trabalho terapêutico ou educacional, tenta trazer a pessoa com quem nós estamos lidando para o nosso jeito e nossa maneira de religar para o universo? Porque eu sou espírita, todo mundo tem que ser. Porque eu sou budista, todo mundo tem que ir lá, bater a cabeça e ajoelhar lá e entregar o ego lá para a estátua do Buda. Porque eu frequento a Umbanda toda quinta-feira, todo mundo tem que frequentar a Umbanda toda quinta-feira. E de preferência, por favor, no meu terreno, faz isso, gente.
inclusive quem vos fala. A gente faz isso. Desculpa, eu vou insistir de novo. Esse chazinho, essa carta, esse elemento, esse filme, essa possibilidade, esse mandala, esse papai, tal, é o último. Vai ser para isso. Gente, se você cozinhar o ovo 8 minutos, vai sair com a gema daquele jeito. Eu estou usando os recursos que a gente trabalhou no dia de hoje, tá? Não estou apontando o dedo para ninguém. Mas se a gente for olhar no nosso dia a dia, inclusive nas relações pessoais, interpessoais e de consultório, que é a mais séria, ou educacional, eu como professor e o outro como discípulo, né? É assim, a gente precisa prestar atenção, inclusive quem vos fala, nesta questão, nessa possibilidade que assim é quantas vezes eu estou indo a possibilidade do outro a ter que entrar no meu sistema para o religar, como se o meu fosse o mais adequado. Dois elementos estão aí, como que se fala, corrompidos no processo de desenvolvimento da consciência do indivíduo. Primeiro, porque eu não perguntei, não questionei, não investiguei se o discípulo está pronto para aquilo. E segundo, de uma certa forma, eu estou impondo o meu método para poder trabalhar aquilo que faz sentido e significado para você. A Sara, nossa querida Sara Nunes, e foi com ela que eu aprendi isso, ela brincava com uma coisa que é assim. E isso funciona para todos nós, para qualquer coisa. Primeiro você se põe no seu lugar, depois o universo traz para você o fato de você estar no seu lugar, religado em si mesmo, aquilo que você precisa. Quando alguém com muita sabedoria disse assim, bom, como a maioria aqui dentro são espiritualistas, se não todos espíritas, mas pelo menos na possibilidade de espiritualista, tudo bem? Então, assim, a gente já determinou que tem uma tradição envolvida de egrégora atrás disso. E tá certo, tudo bem. Todos nós aqui, católicos, como se fala, espíritas, espiritualistas, umbandista, ligados lá à possibilidade da energia, a gente somos espiritualistas. Por quê? Porque nós acreditamos no espírito. Se professamos o espiritismo, não sei. É outra questão. E aí a gente brincar com uma outra possibilidade importante, que é o seguinte, não tomar a verdade espírita como a verdade absoluta, porque não é. Aliás, aqueles que têm dúvida, por favor, livros da esperança, só para poder observar quando os nobres colegas espíritas tão doutos dentro do espiritismo chegam lá na pátria maior, e eles não são recebidos por Jesus na porta. Então, para nós lembrarmos que não é o fato de nós lidarmos com esta filosofia ou com aquela que somos melhor do que o outro. É eu abrir o meu espaço para poder, interno, psíquico, de consciência, para acolher este diferente que está chegando com uma outra tradição, nem que seja do ateu, que não acredita em nada. Porque isso é mais fácil de lidar. Sabe por quê? Não porque ele é mais fácil manipulado. Muito pelo contrário, aliás, ele é bem mais difícil de ser manipulado, porque ele não acredita em nada, a não ser ele mesmo. Então, se ele não fizer, não tem nada lá fora acontecendo. Eu dependo de mim mesmo. Então, esse é o mais difícil de ser manipulado. Mas é mais fácil poder fazer o religar nele naquilo que há de mais profundo, no estado de consciência que ele vibra. Então eu não posso pegar a minha estátua de Buda que está depositada ali em cima daquele altarzinho ali atrás da minha cadeira, onde eu atendo quando a gente está presencialmente, né? Que não é o caso agora, mas assim, pegar a estátua do Buda na frente do ateu e tacar no chão, ele vai dar risada, que para ele não significa nada. Ou dizer, então, porque Jesus, de uma certa forma, determinou que amai-vos uns aos outros e ao próximo como a ti mesmo. Ele vai rir da sua cara, que para ele isso não significa nada. E não é porque obrigatoriamente ele esteja duvidando ou debochando do mestre. Não é isso, é porque aquilo não tem ressonância nenhuma aqui dentro. Isso é a primeira coisa. A segunda é extremamente importante. O gato. Em que tradição nós estamos falando? É budista, gente, desculpa, a tradição é essa. E aí a gente tem que lembrar que a consciência viaja no tempo e no espaço. Eles podem voltar, inclusive como animais, plantas, etc. e tal, como seres sencientes. Todos aqueles que têm consciência, pode ser, eu posso morrer gente agora e eu posso renascer na próxima existência como uma barata.
porque ela tem consciência, algum grau de consciência. Eu posso morrer gente, Vitor, e nascer na vida como aranha, porque eu detesto aranha e mato todas, então eu estou criando karma com essa energia. Com certeza eu teria que nascer no reino aracnídeo. Para eles isso é possível. Então não adianta eu dizer, imagine, o espírito não evolui, não tem esse processo involutivo. Gente, é uma besteira falar isso para eles. E não significa que eles são mais atrasados do que nós. Cuidado com isso. Eu conheço muito de nós espíritas, o que nos diz, o que se diz, né, espírita, e que está mais atrasado do que os mestres budistas lá do Oriente. Em termos de compaixão, de dedicação, de perdão, de entrega, etc. e tal. Então, cuidado com a referência que nós utilizamos, cada um de nós, para poder determinar se aquilo está certo ou não, em que grau de evolução, de uma certa forma, nós estamos transitando. Já é spoiler da aula da semana que vem. Mas eu já estou brincando com relação a isso, porque como a gente está falando disso agora, eu tenho que aproveitar a oportunidade para vocês poderem perceber de onde que o Vitor está tirando isso. Não. Do que a gente está vivendo e falando. A minha posição de sol para o yoga, que eu faço toda manhã às 4h30, esperando o sol nascer, ela funciona para mim. Para mim. Pode ser transmitida e passada para o outro? Claro que pode, gente. Fazer mandala é bom para mim. Para mim. Para o outro, não sei. Posso. Talvez a Isilda, com muita sabedoria, já nesse período de pandemia, brincou e falou assim, ai, Vitor, lá atrás, você falava tanto daquela questão de que era bom que os mandalas não viessem preparados, já traçados no papel, só para a gente colorir. Eu falei, Isilda, cada época é uma época e tem uma coisa, e isso não era só para ela, para todos nós, né? Tem uma coisa importante, de repente, aquele contexto naquele momento, para eu trabalhar o que já está dado e que em algum nível de consciência, inconsciência, a minha inconsciência escolheu aquele mandala, aquele traçado já pronto no papel. Tudo bem que a John Kellogg iria dizer lá atrás, lá na época que ela fez a tese dela, tudo bem? Não, jamais poderia utilizar um mandala feito dessa maneira, ele não é autêntico. Para a época que ela criou aquele trabalho. Outro dia eu estava assistindo, porque eu curto isso, né? Como eu vou dormir sempre muito tarde, é assim, para eu desligar do dia ordinário de consciência e dessas transições de estados onde eu consigo transitar, né? Porque não são todos os estados, graças a Deus, e graças a mim. Mas pelos estados que eu consigo transitar durante o dia, então eu preciso acalmar a mente para conseguir pegar no sono. Então eu boto naquelas novelinhas babaca de Manuel Carlos, que eu adoro, A Viagem, Mulheres Apaixonadas, Éramos Seis, sei lá o quê, tá? E assim, quando eu percebi uma coisa interessante que está acontecendo agora no final, que é lá no Viva isso, tá? Quando está acontecendo. Os conteúdos, mais ou menos uma fala assim, os conteúdos, as falas, os personagens, assim, aqui representados, estão relacionados à época em que eles foram gravados. Sabe por quê, gente? Vou dar um exemplo. Porque tem uma novela aí agora, onde assim, o fulano lá, que é branquinho de cor, ele chama outra na novela, sua neguinha desgraçada, que tá passando agora a novela lá, no Viva. Então é claro que eles têm que colocar aquilo, senão eles vão dizer assim, meu Deus, como a Globo, de uma certa forma, era preconceituosa, é escravagista. Não, para a época que ela foi filmada, que nem faz tanto tempo assim, nos anos 2000, final dos anos 90 para início dos 2000, a gente fazia isso mesmo, a preta. Vai pelo elevador de serviço, só que não é sua entrada. É assim que a novela está tratando lá. Eu não estou falando por mim, eu estou falando pelo que a novela que está passando hoje. Entrem lá à noite para vocês verem. A Cor do Pecado, é a novela. E aí eu comecei a perceber aquela faixa que vinha depois da novela, falei, olha o aspecto de consciência deles, que eu não estou julgando se está certo ou não, até do lado jurídico. Cuidado, gente, eu posso sofrer um processo. Então, deixa eu colocar aqui um respaldo para poder dizer que para aquela época era comum. Você pegava todos os atores ali, Cristiane Torlone, parará, o outro lá que eu esqueci o nome dela, que está fazendo o papel de Ivan, fumando lá no set de cenário, parará. Pô,
hoje uma novela com gente fumando para ver o que acontece. Então, a gente tem que pensar uma coisa que é assim, né? Maltrata o animal para ver o que acontece, mas tem que levar em consideração o período histórico, a época, qual é a tradição que está sendo trabalhada naquele momento. Quando eu estou usando esses exemplos babacas para a gente poder repensar a nossa postura, é exatamente em relação a isso, porque a gente se relaciona, gente, com a gente mesmo, que a gente pega muito no nosso próprio pé, individualmente falando, eu para comigo mesmo, intrapsiquicamente falando. Eu tenho que deixar de ser grosseiro, eu tenho que ser mais calminho, eu tenho que deixar de ser raivoso, X, né? Como se de uma certa forma fosse tomar uma pílula e pronto. Não vai, não vai. Aliás, eu já visto toda a delicadeza e a sensibilidade com sabedoria de Dona Rita agora na discussão de tudo que ela trouxe do que foi só esse período do outono, nesse momento, a gente percebe assim, as coisas não acontecem num pulo de mágica. Elas vão a passo de processo de caminhar, evolutivo. Tem um exemplo que a gente sempre usa, eu adorava falar a respeito disso nas palestras de exposição evangélica, embora os dirigentes me olhassem com olhos tenebrosos, querendo me fuzilar. Eu não estava nem aí, eu falava mesmo. Eu falava assim, puta que... Não com esses termos, mas, né? Falava assim, então, gente, aquele crachá espírita, né? Então, gente, deixa eu fazer o título, vai. Então, gente, o mestre teve aqui, vai fazer quase 2000 anos. E o que ele ensinou, a gente nem aprendeu ainda, nem a primeira lei, quem dirá a segunda, que é mais tenebrosa. Qual é a amar? A consciência unitiva, eu vou corrigir porque aí serve para todas as tradições, tá? Não é Deus, não é o Espírito, não. A consciência unitiva. Amar a consciência unitiva acima de todas as coisas. Quem dirá a próxima lei? E ao próximo como a ti mesmo, que a gente nem se reconhece, como é que eu posso me amar? Então nem vou perder tempo nisso. Mas nem a primeira ainda a gente conseguiu. E quando eu amo a consciência unitiva, para a gente repensar, gente, a sua tradição está certa, ela faz bem para você, não tem que meter o pau na sua tradição. Você quer bater cabeça lá no Congá, você vai bater cabeça no Congá, porque é o estado de consciência que faz sentido e que reverbera isso mesmo, né, dentro do nosso ser. Eu quero ir lá entregar o ego para a imagem das pessoas, tem que olhar e falar, acho que está precisando de P3E. É um estado de consciência que as pessoas... Porque eu escutava isso na Seara quando eu voltei para lá. E isso que eu estava demonstrando para a minha equipe como era na tradição. As pessoas olhando de fora falavam, meu Deus, está incorporado. É no capeta, para pular em cima do seu pescoço, desgraça. Mas até com essa minha crítica, até com essa minha crítica, a gente também não está entendendo o estado de consciência do outro, que o outro pensa que aquela é a caixinha e que aquela é a verdade absoluta e que se a gente abrir a caixinha dele, nossa, ele não sabe o que fazer com aquilo. Então isso também é, da minha parte, um desrespeito, eu tenho que assumir isso, tá, gente? Porque se eu estou querendo trabalhar essa proposta, tem que ser, no mínimo, verdadeiro aqui agora, comigo mesmo. Eu também estou inferindo lá na possibilidade da consciência do outro. O outro quer ficar bege. Deixa ele bege, ele está fazendo o melhor dele. Por que eu vou querer levá-lo para o dourado a duras penas? Não vai. Aliás, eu compro um karma, tudo bem? Porque eu atrapalho no processo dos bons amigos, dos quais ele esteja envolvido naquele momento, e eu crio uma condição de dificuldade, que eles têm que criar uma outra situação, mais complicada ainda, para poder trazer o indivíduo de volta para dentro daquela caixinha. Tá tudo certo quando a pessoa que está com a gente está com a gente. E tá tudo certo quando a pessoa que não está com a gente não está com a gente. Tá tudo certo eu ir todo domingo lá comungar na missa lá na igreja São Judas. Tá tudo certo. Tá tudo certo eu ligar de madrugada a Bispa Sônia. Tá tudo certo. Tá tudo certo eu entregar todos os meus bens materiais lá para a igreja XPTO, de qualquer tradição. Tá tudo certo.
O que eu tenho que pensar é que, será que eu faria assim? Não sou melhor ou pior do que o outro? Será que eu pegaria o gato e escreveria com o rabo dele? Por que o mestre lá conseguiu? Que o mestre dominava a parte instintiva. A Rita Della Rocca me convocou, ela me instigou a refletir, fez essa pergunta, né, nas entrelinhas. Por que será que o mestre era ele que estava escrevendo com o rabo do gato? Porque ele dominava a parte agressiva e instintiva dele. Por isso que o gato se permitiu se colocar naquela posição perante a presença do mestre. Há filmes, documentários, tudo bem? Onde monges de alta envergadura, e não é só na tradição budista, inclusive na Sikh, das hinduístas, tá? Assim, onde eles andam junto com os leões, no meio daquelas florestas. Do tipo assim, se o leão não tiver o que comer, eu vou ser a comida dele, tá? E o leão não se atreve a chegar perto dele para poder agredi-lo. Ué, que raio de coisa que é essa? Eu trabalhei em amor, por isso que eu coloquei lá no WhatsApp para vocês, tá? O instituto lá da Susan Andrews, tá? Da Didi, lá em Porangaba, porque ela trabalha exatamente isso, ela vai mexendo com a biopsicologia. Só para vocês conhecerem, não sei se obrigatoriamente vale a pena. Vale, quem quiser vale a pena ser aluno dela, no curso de formação da biopsicologia. E assim, Suzy Andrews é formada em Harvard, nos Estados Unidos, tá? E tem PhD em antropologia, psicologia transpessoal. É um ser, como toda, uma certa forma, estrela, todos, inclusive quem vos fala, mas é assim, mas ela tem um lado muito legal, que ela ensina a possibilidade de ir lidando com as forças propulsoras de cada estado de consciência, fazendo uma correlação com 7 chakras básicos. E ela ainda brinca e diz assim, 7. 7 são os básicos, tem 360. Muita ignorância e pretensão da nossa parte a gente trabalhar só 7 chakras, mas esses são os básicos. Todo o universo, independente da tradição onde se encontra, ele vai entender isso quando ele começa a perceber essa filosofia dos chakras neste corpo psicoenergético. E aí ela vai trabalhando, né, o que cada um, de uma certa forma, representa como força propulsora para fazer com que a pessoa, de uma certa forma, no despertar individual, consiga chegar nesse estado de consciência dito dourado. Eu não conheci ninguém, nem a própria Susan, tudo bem, que eu a conheço, nem ela que já esteja no estado dourado, não conheci. E nem ninguém que tenha saído de lá já no estado dourado. Mas a proposta é interessante, porque eu começo a descobrir em mim quais são as forças instintivas, quais são as forças emocionais, quais são as forças, de uma certa forma, que mexem com a possibilidade de eu poder ter que lidar e estar aqui, a tentativa de eu, de alguma maneira, fazer força para me manter num nível que eu não faço parte, onde eu estou fake na minha vida, onde eu tenho que ser espírita, quando, na verdade, na minha essência, mora o budismo. Tudo isso a gente vai aprendendo, inclusive, com esse trabalho de caminhar com ela. Bom, essa era a segunda coisa. Eu tenho uma outra questão, a questão das leis universais. Elas são universais quando a gente tem consciência delas. Quando a gente não tem consciência delas, o inconsciente dá conta do recado. A gente tem as babás que, de uma certa forma, tomam conta. Aquilo que para a tradição, que não é a verdade absoluta, mas que para a tradição espírita ou espiritualista, tudo bem, com esta vertente, chama de livre-arbítrio. Ele é bem relativo. A gente não tem passaporte livre, diplomático, que entre e sai a hora que quer de qualquer lugar. Não, não tem. Aliás, o nosso é bem brasileiro, é bem vagabundinho. Um dos piores aceitos no mundo inteiro. Você chega na Europa, tá lá, né? Países europeus e passaporte americano. E aí tá escrito assim, o resto. O brasileiro faz parte do o resto. Não vai achando que o nosso passaporte hoje azul é que maravilha. Não, ele é o resto. Porque é assim que a gente é visto lá fora. A gente se coloca nessa posição.
Primeira vez que eu estive fora do país, na Europa, eu brincava, e até quando eu voltei para a Aldeia da Vida, eu falava a respeito disso. Foi em 94, que eu fui me dar de presente uma viagem de uns bons meses, quase meio ano. Eu fiquei brincando com uma coisa que, assim, quando eu voltei lá, eu falava assim, gente, eu comprei uma revista, porque o avião saía de São Paulo, fazia escala no Rio, e aí a gente tinha que descer da aeronave, que embarcava todo mundo de volta, e ir embora para Amsterdã. Quando eu entrei na livraria que tinha ali, eu comprei uma manchete. A manchete mostrava o Amazonas, era manchete estrangeira para levar lá para fora. A Amazonas, os macacos, os índios, a bunda das mulheres para serem das vidas na época do carnaval. Gente, foi em 94, nós estamos em 2020. Vê que mudou alguma coisa? Por que você acha que depois de tanto tempo exportando esse tipo de informação da Manchete, que era uma revista séria da época, a gente pensar uma coisa que é assim, que a visão que o estrangeiro tem de nós é que a gente é tudo puta aqui. E quando é hominho é gigolô. Ou gilete. É assim que a gente é visto até hoje. Aliás, na última estada para a Argentina, eu já contei isso para vocês. Fui lá dar aula e almoçando ali na praça, lá na Recoleta, não, lá na Calle Florida, lá naquele shopping que tinha ali, tem lá colocado lá nos postes, lá no meio do como chama aquilo? Da praça de alimentação. Não entregamos garfo, faca de metal, é de plástico mesmo. Ou você leva embora. Então a gente não dá mesmo. Ao despertar, a minha irmã assim, gente, tem alguém com o microfone aberto, fazendo um barulho. A minha irmã brincou e falou uma coisa que é assim. O som tá ruim. A Dolores está com o microfone aberto. Eu fechei. É assim, a minha irmã brincou e falou assim, nossa, o Brasil entrou para a fase vermelha de novo na Covid. Não está sendo aceita novamente para a Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, etc e tal. Aí a gente pensa assim, maledetos daqueles italianos que não gostam da... Não é a gente aqui, é uma raça pobre mesmo, bem porca. Não que eles sejam a última bolacha do pacote, não é. Mas a gente se coloca na condição vermelha, aí a gente quer pular fora dessa nave para poder ir para outra. Vi, e além de a gente culpar os italianos, a gente ainda culpa também o governo, né? Só eles têm culpa, a gente não. Para a gente repensar nisso que a gente está falando, onde está a nossa consciência e quais são as tradições pelas quais onde a gente esteja vinculado. Que leis são essas, de uma certa forma, que a gente não tem consciência. Então o universo vai cuidando na medida que é possível. E o mestre nunca ultrapassa o time do seu discípulo, nunca. Então, você perguntou para mim, papai, como é que eu nasci? Então, deixa eu contar, olha, o homem tem pênis, a mulher tem vagina, vulva. E assim, é um buraco e é um canudo. Por esse... Não foi isso que a criança perguntou. Mas eu já quero ser o PhD em astrobiologia, né? Nossa, eu estou passando mal aqui. O que eu faço? 10 posições assim, 500 meditações, 600 mantras, 7 batidas de cabeça, 800 entrega para Deus. Nem foi isso que a pessoa perguntou. Aliás, nem sei se ela quer isso. Talvez a nossa posição... A gente pode aprender com os psicanalistas. Tá com dor de cabeça? Ou nem dá bola, né? Fazer lá que nem o Dr. Feldman lá no filme da semana passada. Ela levantou e saiu correndo e ficou sentada naquela cadeira, que eu quero uma cadeira daquela para minha sala, tá? Para eu usar, claro. E assim, né? Lá ficou. Tudo bem, não foi nada. A gente já fica, né? Ai, meu Deus, deixa eu lá, eu tenho que salvar a pessoa, deixa eu tirar a pessoa desse estado de consciência, eu tenho que modificar as estruturas dela.
Observa que as nossas tradições, em específico quando a gente compra para o Ocidente essas tradições, sejam elas nascidas no Oriente ou não, até porque Jesus ele não era ocidental, né, gente? Onde ele estava mesmo, ele era oriental, tá? Tinha nada a ver com o Ocidente, mas, ok, vamos respeitar. Quando a gente puxa para o Ocidente, tudo bem, né? Você vê que todas as tradições nasceram no Oriente. Não teve nenhuma que seja aqui de ordem ocidental, nenhuma. Quando a gente puxa para o Ocidente, a gente mascara, a gente manipula segundo os nossos critérios. Qual é a parte que eu vou levar, hein? Então ok, então para mim serve. Eu vou perder você, então não vou deixar você ir embora, tá? Porque assim você fica dependente. Quando e como esvaziar? Quando e como esvaziar? Quando e como esvaziar? Primeiro, quando eu reconheço quem eu sou, do que eu estou envolto. Quais coisas de verdade, onde eu estou envolto, de verdade fazem sentido e sincronia comigo mesmo. Porque a gente vive um monte de coisa no nosso dia a dia, nem parou para pensar e para sentir se aquilo está fazendo conexão com a nossa realidade. Então a gente está no devaneio, né? No estado bem bege, terroso da nossa existência. Aí eu passo mal, tenho gastrite, sofro, pego Covid, papapá, quase morro. Para eu despertar para a possibilidade de que assim, parou para poder prestar atenção que vibra uma consciência, uma essência aí dentro. Quando o mestre falou, se fosse você eu ficava parado, que a Rita alertou bem, aliás, a Loremi alertou bem quando ela falou isso, e tinha razão, era já sabendo da proposta de que ele não ia ficar parado, ele ia mesmo, ele precisava experimentar aquilo. Mas ele coloca lá o antagônico, o contrário, para a gente parar e prestar atenção no que a gente faz. Quando o Pena Branca lá falou, que eu contei para vocês da semana passada, se fosse você não saía da escola, onde você estava encolado, eu no pensamento falei, vai tomar no seu cu, eu estou indo embora já. Mas eu precisava daquilo para de verdade ser, o mestre, ele foi o verdadeiro mestre, budista, que ele já sabia que comigo não ia servir como cristão, ia ter que ser na linha budista. Ele fez exatamente o que o mestre aí do filme, ele fez comigo. Se fosse eu não ia. Porque eu já sabia que eu ia mesmo. Então, não, vou voltar. Eu não estou me usando como exemplo para ninguém. Eu estou falando de mim porque eu não quero apontar o dedo para ninguém. Então, eu estou falando aqui dos meus pecados, dos meus erros alvos, da possibilidade de onde que eu não estou na minha essência. Mas para que cada um, de uma certa forma, possa aproveitar essa experiência que a gente está tendo semanalmente, para perceber, a gente está de verdade nisso que a gente está fazendo? Estou casado porque eu tenho que estar casado, eu namoro porque eu tenho que namorar, eu transei porque eu tenho que transar, porque é quinta-feira, que nem lá no filme lá da outra, a Shirley Valentine, quinta-feira é dia de transar, gente, mas eu nem lubrificação tenho, nem vagina tenho mais, já foi estuprada, tá? Não, mas eu tenho que transar, né, porque quinta, tá marcado que é o dia. Hoje é dia de comer feijão, tá? Não é dia de comer abóbora, oi? A gente faz isso com a gente ainda. Pode observar. Trabalha no que não quer, faz o que não quer, cuida do jeito que não quer. E quando eu estou dizendo não quer, não é querer egóico, ególatra. É um querer de essência, de necessidade. O Yeshe só está vivo porque ele foi educado pela possibilidade, naquela tradição e naquela cultura, pelo Léo Matos daquela maneira. Vai a gente levar uma criança lá para Dharamsala, lá no Ashonor House, onde está no meio do abismo, e colocar nossa criancinha de 2 anos para poder andar lá no meio do nada. Vai rolar barranco abaixo. Aliás, o Dalai Lama já dizia isso, não é? Cada um na sua tradição. Não vem aqui buscar a tradição que não te pertence. Você vai fazer confusão na sua mentinha de merda.
E a gente gosta, né? Ah, deixa eu ir lá buscar mais, deixa eu saber mais, deixa eu me enfronhar, deixa eu pesquisar, deixa eu querer saber. Ah, deixa eu ser doutor em tudo. Acabei, senão a Vanessa não vai falar. Chega, gente. Tô com o sinal. Tá? Só vou complementar, eu escutei um poema, né? Essa semana, do Rumi, né? Que ele estava fora da casa dele, na calçada, com uma lamparina, e vai para um lado e vai para o outro, e abaixa a lamparina, e levanta a lamparina, e ele se abaixa, e ele levanta, e procura, né? Daí o vizinho chegou e falou, o que tanto você procura? Ele falou, a agulha que eu perdi lá dentro. Achei o máximo. Bem, Rita, você quer terminar com a morte do mestre agora no outono e a serpente que aparece e o inverno que chega com o discípulo, um mestre discípulo dele mesmo? Quer terminando assim? A gente arremata um pouco, porque também pelo adiantado da hora, né? A gente só pode ir até às 8, né, Vitor? Por essa plataforma. Então vamos ter que acelerar um pouquinho, tá, pessoal? Então vamos lá, vai. Então, o que é interessante, porque o mestre, ele cumpre a missão dele, né? Antes do discípulo voltar, mas ele já sabe que, né? E é interessante porque ele faz uma escolha, né? Ele vai, eu não sei tudo, eu também nem lembro, mas faz uma escolha, ele vai para o meio do lago no barco. E o barco, o que é? O barco é a ponte que liga o mundo interno, a essência, com o mundo externo, né? E aquele líquido, para mim, é a consciência. Porque a nossa consciência, ela é fluida, porque ela flui entre vários níveis, né? Isso vai ser importante para o inverno. Então, ele vai, porque ele conscientemente sabe que está na hora de ir embora. Não é, estou me matando, não é um suicídio, né? É assim, ele não tem mais o que fazer ali. Então, o corpo carnal dele não tem mais serventia, né? E é interessante, né, Vanessa, que ele transmuta pelo fogo, né? E que a gente vai descobrir que depois, quando o cara volta, que o barco ainda está lá afundado, né? Então, para saber a maestria da manipulação dos elementos, né? Para esse nível de consciência que a gente não tem acesso, né? Porque a gente não tem noção do que seja isso. E a gente nem pode ter, senão a gente ia virar tudo Nero, pondo fogo em Roma. Então... fala mais alguma coisa, Lauremi? Então, aí o mestre, né, se despedindo, ele usando o barco, né, aí só, depois a outra cena é a roupa dele lá dentro do templo, e aí aquela cobra que meio que fica também lá dentro do templo, e a chegada do que era o discípulo se transformando em mestre na medida que ele aproveita o inverno e ele começa a fazer os movimentos de tai chi, de artes marciais, ele esculpe o rosto do Buda com não sei o que, isso daí você podia falar melhor. Não, então, fala. Não fala melhor, né? Não, assim, complementar. Fala diferente, é isso. Tá bom. Na verdade, né, que eu sou, entre vocês, eu sou o olhar do estrangeiro, né? Porque eu sou de outra área, né? Então é o olhar do estrangeiro. Mas é interessante, né? Porque a serpente, ele falou lá na primavera, né? Cuidado com a serpente. Então a gente tem que pensar, e ele lidava muito bem com a serpente física. Então, que serpente é essa? E é interessante porque o mestre vai embora e quem assume aquelas vestimentas, quer dizer, são os ícones do mestre, né? Que ele deixou para o próximo, né? E tem uma coisa no outono que a gente não falou, né? Que antes do discípulo voltar, ele entra e começa a costurar, ele pega o lençol e começa a costurar de novo uma roupa, porque ele já sabe que ele está chegando, né? Interessante. Exato.
Mas então, voltando no inverno, quando o discípulo volta, eu não sei se eu vou falar tudo que você... quando o discípulo volta, ele volta no inverno. Olha que interessante. Diferenciação entre o mundo externo, o mundo interno, nem a consciência. Por quê? Porque é neste momento em que ele vai escolher qual é a combinação que ele vai fazer. E quando ele faz, primeiro ele honra o passado que veio antes. Ele vai lá, corta o gelo, pega os ossinhos que restaram, esculpe um Buda em gelo, coloca num pano vermelho, daí o Vitor pode falar mais que eu, porque, né, do vermelho, enfim, mas também não importa. Coloca os ossinhos no terceiro olho do Buda, que é o olho, né, da espiritualidade, sei lá, vocês sabem mais que eu, né? Não põe em qualquer lugar, né? Põe no terceiro olho e deixa lá, né? Que ainda o Buda ainda vai, esse Buda de gelo vai participar mais para frente. Aqui é a intuição. Né? E ele honra o passado. Quando ele honrou, ele vai lá, pega na gavetinha um livro, que é o livro de preparação. Na verdade, essa preparação é assim, ele prepara o corpo em muitos níveis, né? Para que ele esteja pronto para aquilo que ele vai fazer. E quando ele termina a preparação, que ele domina a materialidade, que é quando você domina uma única coisa, né, Vitor? Quando a gente é doutor, faz mestrado, a gente entende isso. Que quando a gente domina um assunto profundamente, todos os outros, você tem um acesso. Não que você vai dominar todos os outros profundamente, mas é mais, você consegue construir olhares sobre o diferente. Né? Porque você só vai colocar a sua maquiagem dentro de uma estrutura comum. Entende? Então, quando ele domina os da matéria, é que ele se tornou um mestre, porque daí ele vai entrar em diálogo com tudo que lhe forma. Porque lembra no começo, quando a gente falou porque não tem parede, mas a gente precisa de porta? Né? Porque quando ele se torna mestre, ele entra no mundo da indiferenciação. Tudo sou eu. Né, Vitor? Daí a gente cumpre a primeira lei, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é tudo. Então, você está aí na primeira lei, né? E é interessante, né? Porque quando ele termina, né? Eu não lembro direito, mas quando ele termina, chega uma mulher, né? E a gente estava no processo, ele não termina, ele está no processo, chega a mulher com um bebê. Um bebê. Porque, que aí a cena seguinte é aquela que eu até depois falei da mitologia. Ah, sim. Né? Então... Porque daí chega lá a mulher, você já percebe, né? Você fala, chegou o discípulo. E é engraçado que a gente discutiu, né, Laramê, essa coisa da cabeça coberta, né? A mulher ela não tem uma identidade. E daí a gente discutiu, né, que na questão mais social, matérica, talvez porque ela deve ser mãe solteira, ou ela ficou viúva, ela não pode, então é uma vergonha ela se identificar, né? Tem toda essa história de deixar o bebê aí na calada da noite, na roda, né, para ninguém ver quem não criou essa responsabilidade, né? Mas daí na discussão a gente chegou assim que não é só isso, é que ela representa a energia da mãe. Então ela é todos nós. É aquela quando a mãe entrega o filho para o mundo. Ele entrega o filho para ele mesmo. E quem consegue fazer isso? Que mãe? Porque eu estou começando lá na arte-terapia, mas que é a linha do Jung, que até mais ou menos 6 meses não tem diferenciação. Tudo é mãe. Né? E depois dos 6 meses, mais ou menos, cadê a mamãe? E o menino vai chegar mais ou menos nessa idade, né? Então é interessante, porque é muito simbólico, né? É outra cultura, é outra tradição, mas é a nossa também, né? E é muito interessante, porque, olha, aí tem todo o ritual, eu vou encurtar, que senão eu fico até às 10 falando. Aí, quando ela faz tudo, ela chora, ela dorme, né? Aquela coisa toda, né? Que eu não vou... Aí, quando ela sai, ela vai embora...
ela tropeça na escultura do Buda, que está os restos do mestre. E morre, né, entre aspas. Né? Só que quem morreu? A mãe. Talvez seja uma morte simbólica também. Né? E daí ele vai ser entregue para quê? Para o pai, para aquele que instrui para lidar com a matéria, com o mundo, com a sociedade. Né? Mas antes disso ele sobe. Né? Ah, não, é bem no finalzinho, né? Não, aí no final, seria o final do inferno, ele amarra também uma pedra na cintura e sobe com uma deusa, uma imagem, né? Aquela pirambeira lá, e ele coloca a deusa, e ele fica também sentado em posição de lótus, os dois olhando para o lago, que já está, né? O inverno está se despedindo, o lago já está começando a ficar de novo mais líquido, né? E ele olha para o espaço lá, para o mosteiro. Então, também em reverência, né? Ali ele também eu entendo que ele já se sente preparado para assumir o papel de mestre. Porque então, em seguida vem agora eu lembrei, Laurimi. Né? E aí em seguida a gente discutiu o mito do Sísifo, né? Então, eu percebi, eu não sei se aí cabe ou não, mas quando ele está subindo, ele escorrega, tá tudo muito pesado. Aí eu me lembrei da mitologia, a história do Sísifo, que é aquela coisa de... Só que para o Sísifo, a pedra era um castigo. Ela sempre rolaria de cima do morro. E para o mestre, não, é só um desafio, talvez eu entendi como se ele tivesse que ter mais força ali para cumprir aquilo que ele estava se propondo. Que a gente estava discutindo isso dessa pedra. Então, na verdade, é assim, ele passa por várias etapas, né? Ele passa pelo rio, que é o peixe. Ele vai passando por como se fossem todas as etapas evolutivas do planeta, né? E eu falei, o que eu pensei é assim, como ele já é um mestre, né? Ele já transcendeu. Ele subir com a pedra, para mim, aquela pedra é um lastro. É o lastro para que ele não perca a relação com a matéria. Entendeu? Para que, assim, que ele tenha, assim, no corpo dele alguma coisa que faz lembrar que ele falou assim, estou aqui, porque minha filha é 2 palitos, que é muito melhor viver lá no outro mundo, tanto é que a gente adora dormir, né? Enfim. Então, e é muito lindo, porque quando ele mostra todo o percurso que ele fez, da evolução dele, e ele chega no topo, né? E daí ele olha para quem? Ele olha para a própria essência, para o próprio consciente, para o próprio inconsciente. Né? Ele olha de fora, ele olha tudo. Isso indica que ele é um ser integral. Ele está integrado, né, a tudo. Né? E é a contemplação, né? E ele leva a imagem porque ele está integrado na alma, né? Pelo menos do planeta, né? Eu acho. Mas a Vanessa quer falar. Desculpa, Vanessa, atropelei. Não, então, na verdade, eu fiquei... Aquela pedra, para mim, até porque mostra o peixinho, né, com a pedra, relembra o sapo com a pedra, a serpente com a pedra. Para mim, ficou muito a questão que da roda de Sansara, né? Que aquilo que você faz, você paga. Né? Então, assim, ele estava se preparando como mestre, para ele realmente finalizar o processo dele, ele também passou de novo, né? Porque o mestre dele já tinha colocado a pedra nele lá atrás, mas agora por uma opção, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas para pagar o karma, vamos dizer assim, como no sentido de, ok, eu realmente aprendi, estou finalizando a minha roda de Sansara e me permitindo me tornar mestre. Né? Para mim ficou nessa linha, assim. E daí vai naquilo que vocês falaram, né? A questão do corpo, que quando você domina a matéria, você consegue, então, esvaziar, né? A xícara lá. Né? Então, ele eliminou a roda dele, e quando ele chega lá em cima, lá no topo,
onde o ar, né, até mais limpo e tudo mais, ele consegue internalizar e sentir a própria respiração e tudo mais, por isso que ele vai lá para cima. Para mim ficou mais ou menos assim. E só o último detalhe que eu gostaria o último detalhe que eu gostaria de falar, que não sei depois, e daí vocês reparam que vem um menino, né, que tem um discípulo, que é o discípulo dele. Né? E, a princípio, numa primeira batida, você fala, repete tudo de novo, né? Porque é primavera novamente. Mas olha que interessante, né? A vida, eu falo assim, que cada etapa que você cumpre, a vida te propõe uma nova oitava, né? E daí o menino, primeiro assim, ele não brinca com um cachorro, brinca com uma tartaruga, que daí é outras simbologias, né? O Vitor que me perdoe, mas a gente, que como a Lerimi, a gente discutiu sobre isso, a gente está colocando, mas que não vem ao caso, enfim. E daí, quando ele vai fazer as mesmas brincadeiras, porque ele é criança, ele vai para o mundo, né? E vai fazer a brincadeira com o peixinho, com o sapo, com a cobra, né? E, gente, só para a gente rir, eu fiquei pensando, esse moleque tá perdido, né, meu? Porque o outro, pelo menos, só amarrou a pedra, esse enfiou na boca, né? Mas é para a gente rir, né? Porque é horrível, mas é claro, porque o mestre vai lidar com uma situação diferenciada com outros aspectos. Porque nenhuma história se repete, né? Então, eu acho esse filme genial, porque ele é um livro mesmo de instrução, né? Enfim, era só para brincar, né? De eu pensar que a Maria Silva não assistiu. O primeiro amarra cordãozinho, pega uma linha com pedra e amarra no peixinho. Ele pega uma linha com pedra e envolve o sapinho, para andar a pedrinha, ele arrastar a pedrinha. O último, ele pega a pedrinha, em vez de enrolar para o cara arrastar, ele enfia na boca. Mas, Rita, eu pensei a mesma coisa que você, viu? Eu falei, putz, esse menino vai engolir a pedra agora. Como diria o nosso mestre, é a nossa consciência. É a nossa consciência. Rita, bege. Bege. Begíssimo. Bom, então, pegando como gancho, eu não sei se alguém quer mais compartilhar alguma leitura do filme, mas eu me despeço agradecendo mais uma vez a colaboração de todos, a atenção de todos. Agradeço a Rita, que foi brilhante, trouxe tudo o que a gente precisava e mais um pouco. E acho que agora todos. Eu só pensando. E aí, passo a palavra para o mestre, agora você fecha. Só uma coisinha que eu pensei agora, quando volta, né, o novo discípulo, né, um novo recomeço, e como nós nascemos, como é que eles falam? Ignorantes. Eles usam antes. Como é que é, Maria Silvia? Como é que eles falam? Nós nascemos, não sei o que, ignorantes. Simples e ignorantes. Isso. Então, é todo o início de um processo que essa criança, né, que vai recomeçar. Então, ele vai recomeçar como foi o primeiro. Então, ele vai passar por todos os estágios e ele vai ter, assim, o momento dele aprender e da maneira dele. Por isso que foi diferente o engolir da pedra e não o amarrar, né? Então, são processos que vão ser... Porque a criança, quando nasce, toda criança passa pelo mesmo processo. A amamentação, a introdução da alimentação, tirar fraldas. Então, é todo um processo igual, mas o aprendizado é indiferenciado, é a individualidade, né? Então, eu percebi dessa maneira. Então, o discípulo vai começar naturalmente como é o processo da vida, né? E aí o mestre vai ter que lidar com novas situações, porque é diferente. Então, ele vai ter que ter um outro procedimento para educar esse discípulo, para orientar, não educar, para orientar esse discípulo, né?
Não sei, eu vi assim. Eu queria só falar só mais uma coisa também. Aquela hora eu falei das estações, só não falei do inverno, que a gente ainda não tinha falado. Na linha do que eu aprendi, o inverno representa a lua nova, né? Que é o renascimento, né? Que é quando, na lua nova, o céu, na verdade, ele não tem, a lua não tem a projeção da luz, né? Ela tá na toda escuridão, porque daí a natureza também está por si. Né? Então você tem o recomeço, e é quando a criança chega no filme, né? Que é o momento do renascimento, de um novo começo. Né? Então, o inverno você se acolhe, você vai para dentro de si para te dar essa possibilidade do recomeçar, né? E daí, só fazendo um adendo, porque eu amo de paixão, nós mulheres temos isso, né? A menstruação é o inverno, que é o momento que você morre para o passado e renasce para o futuro, né? Daí você passa pelo processo da criança, lua cheia, né? Que é o verão, que é o momento que a gente está ovulando, e daí a gente entra na nossa anciã. E por que muitas temos TPM? Porque a gente não quer desapegar daquilo que não nos pertence mais, para poder recomeçar. Eu acho lindo. Bonito mesmo. Como todo encontro, é uma surpresa extremamente agradável. Extremamente agradável. Eu não sei para vocês, mas eu brinco com uma coisa que, assim, né? Eu aprendo muito, demais, pra caramba. A cada oportunidade de reflexão que vocês fazem, né? E sabe uma coisa que é muito legal? É assim, cada um tem um estilo, né? Aquilo que a gente já vem conversando há tantos encontros, depois dessa possibilidade de abrir para que outras pessoas possam dirigir o grupo. Porque tem uma coisa que é assim, não tem que ser da mesma forma. Aliás, não tem forma certa. A forma certa é aquela que é a melhor, que eu consigo transitar bem no meu caminhar. Então, Loremi, você está de nota 1000. E Rita Della Rocca, você também está de nota 1000. Porque eu vou brincar com uma coisa que é assim, as duas interagiram com uma maestria, com uma precisão, né? Pode ter coisas preparadas, estudadas, mas foi muito legal, porque assim, é cada uma, né? Assim, uma um pouco mais pela questão do intuitivo, a outra por uma questão mais pelos aspectos do como ela mesma se define a estrangeira no grupo, mas eu acho ótimo isso, porque tira a gente da nossa caixinha, né, da comodidade, da gente só olhar por um aspecto e deixar de crescer e perceber tantas outras coisas que ela nos faz refletir. Gratidão eterna, Rita, pela sua participação nos grupos, tá? Porque acho que se você não tivesse aqui, a gente ia aprender. Só que outras coisas, e nada disso que você nos faz refletir a respeito dessa sabedoria, com esse brilhantismo que você traz, tá? E uma outra coisa extremamente importante, o discípulo, carinhosamente falando, ele não escolhe o mestre, né? Ele está pronto para que o mestre possa se apresentar na prontidão que ele já se encontra. Não teria sentido nenhum o mestre ir embora e aquele discípulo não se transformar em alguma coisa. E ele tinha dois caminhos. Ele podia ir pelo lado sombrio, porque ele vivenciou e experimentou coisas, como ele também podia aproveitar todos os aspectos daquilo que, hipoteticamente falando, no momento que se apresentou, estavam sombrios, para poder trazer para um processo de crescimento dele, e assim ele conseguir lidar com aquilo que ele aprendeu com o mestre dele, só que com um plus, uma coisinha a mais desse processo. Por que a gente, com muita sabedoria, quando a Loremi colocou isso, né? É assim, ora estamos mestres, ora estamos discípulos. E entre nós estamos fazendo esse papel 24 horas por dia enquanto nós estamos no grupo, ou nas relações que nós nos encontramos. A gente ensina, aprende, ensina, aprende, ensina. Porque é assim que a gente consegue caminhar, evoluir. Se tivesse parado ali na morte do mestre, o que daria a entender para nós? Por que primavera novamente? Porque vai começar um novo ciclo. E com aquilo que você, discípulo, aprendeu antes de se transformar em mestre, com certeza você vai levar na bagagem para estar mestre.
E aí, quando eu, que desencarnei hoje, vou voltar lá na frente, como discípulo do seu discípulo, ou do discípulo do seu discípulo, eu automaticamente também vou continuar dando os passos de evolução nesta consciência que caminha, né, que transita no tempo e no espaço, e a gente não fica parado sempre no mesmo ponto, na mesma etapa. Então, primavera, outono, inverno, primavera novamente, essa própria possibilidade que assim é um ciclo e que a gente está envolvido. E alguém trouxe com toda a sabedoria que é a roda do Sansara, até respeitando a própria tradição budista, né? Já que é um filme que tem essa tradição como base, então a gente vai falar a respeito dela. É assim, é a roda do Sansara. A gente está preso nela, carinhosamente falando, até conseguir atingir os estados de pureza, de alma, de consciência, de perfeição, para poder se libertar disso. E aí nós também seremos os mestres, de uma certa maneira, que darão a oportunidade para que outros tantos aprendizes também possam se tornar mestres. Quando eu deixo de ser filho para poder me tornar pai, eu também estou treinando no meu pequeno núcleo, na minha pequena célula, essa possibilidade do ensinar, aprender, assinar, empreender, ensinar, aprender. Por que muitos pais costumam brincar e dizer para a gente uma coisa que é assim? Calma, quando você for pai, quando você for mãe, é que você vai perceber que você vai coisa tudo isso do que por que você está passando. Então também é uma possibilidade da continuidade da questão, por quê? Porque a gente vai ser estimulado, carinhosamente falando, pelos nossos filhos de coração, pelos nossos filhos biológicos, pelos nossos alunos, pelos nossos pacientes, que a gente também tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter respeito, tem que ter a própria possibilidade de lidar e acolher o espaço-tempo daquele que está filho ou que está discípulo naquele momento. Desabilitem seus microfones. Posso falar só uma coisinha antes, por favor? Vamos lá. Muito obrigada. Olha que lindo que eu ganhei da Carla, que ela mandou para mim com tanta atenção, com tanta gentileza. Olha que lindo. Muito obrigada, Carla. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Parabéns. Eu acertei o endereço dela, né? Eu sei, obrigada, bem. Eu acertei o endereço dela, então, né, Carla? Eu sabia de cor e salteado. Eu falei assim, só pode ter sido o Vitor, só pode ter sido o Vitor que deu o endereço. E depois eu quero ver uma foto, ver se me manda. Manda. Parabéns, tá bom? E obrigada, é incrível a discussão toda aqui também. Mas que você, Maria, seja extremamente envolvida em muito amor, em muito afeto, muita sabedoria, que continue sendo essa pessoa tão maravilhosa que você é, que da sua maneira de ser, que você contribui para a possibilidade de que nós possamos crescer com seus questionamentos, com a sua braveza, com a sua alegria, com as suas risadas, com seus cafés, com o seu jeito, da forma como você, Maria Silvia, é, tá? Muitas felicidades, muitos obrigada, anos de vida, e as coisas mais maravilhosas que você merece de todos nós aqui nesse momento, tá? Obrigada a todos vocês. Então, desabilitem seus microfones, por favor. Prestem atenção na sua respiração. Observa como você está se sentindo aqui agora. Quanto conhecimento, quanta informação, quantas reflexões, quantas oportunidades de olharmos como nós estamos lidando com o nosso estado de ser e de estar aqui agora. Lembrando que nós podemos ir das consciências terrosas às douradas. Nós já somos capazes de transitar em muitos momentos da nossa existência por todas essas camadas de manifestação dos estados de consciência. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Não existe nada, nem ninguém, mais importante para si mesmo do que você, aqui e agora. O que tem de melhor no seu ser nesse momento? Que você se sinta inundado, contagiado, acolhido por
energia que habita o seu ser mais profundo e que possa se esparramar em gotas com alegria e delicadeza por todos os seus corpos sutis, até o corpo físico, inclusive. Traduzindo o respeito, o amor, o perdão, a cura, a fé, a lealdade, a liberdade, a honestidade, a imunidade, a resistência, a compaixão. E como se fôssemos cada um de nós faróis na ponta de um grande rochedo, que possamos iluminar a distâncias inimagináveis, até onde a nossa consciência permite, irradiando toda essa luz e essa beleza que habita o nosso ser, para todos os cantos e recantos da casa, do condomínio, do espaço, da cidade, do estado, do país, do planeta, do sistema solar, da Via Láctea, do universo. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. E se contemplando com todas essas energias, vai sentindo os seus corpos sutis devagar, no seu ritmo, no seu tempo, irem se encaixando um em relação ao outro, até estar totalmente dentro do seu corpo físico, aqui e agora. A sua morada, para esse estado de consciência que transitamos, enquanto terráqueos que assim estamos. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Devagar, no seu ritmo e no seu tempo, vai abrindo os olhos e voltando a sua consciência para aqui e agora. Gente, vocês foram demais, mais que maravilhosos todos. Loure, Rita, Maria Silvia, Carla, Vanessa, Kelly, Regina, Isilda. Esqueci alguém? Maria Silvia, Maria Silvia, Maria Silvia, Maria Silvia, Maria Silvia. Dolores. Rita. Maria Silvia, adorei Dolores que você ficou até o final. É. Carla, todo mundo que está escondido aí atrás das câmeras, tá? E a Maria Silvia, porque falou que ia embora 5 horas e ficou até o final. Tá? Adoramos! Mas olha, o presente foi meu, porque Lauremi e Rita deram banho hoje. Então, o presente foi meu, eu fui presenteada de novo. Para o belo arranjo, né? De novo, eu fui presenteada. Muito obrigada, as três. Foi divino, foi muito bom. Obrigada a você, Vitor. Daqui a pouco a nossa conexão é interrompida, porque ela só é permitida pelo padrão até às 20 horas, né? Então, assim, é que vocês tenham uma excelente noite de sábado, que tenham um bom final de semana. Sábado da semana que vem nos reencontramos com a aula os estados de consciência segundo Ken Wilber, para quem quiser participar, senão vai estar lá gravado. E eu diretamente de Sorocaba, tá bom? Beijos para vocês. Beijo. Boa semana para vocês, foi maravilhoso. Gratidão. Bom fim de semana, gente. Boa semana. Parabéns. Obrigada, gente. As meninas arrasaram mesmo. Tchau, gente. É ótimo estar com vocês. Tchau, gratidão. Tchau. Beijo, gente. Beijo.